Vamos falar sobre variáveis e funções lógicas. Na prática, isto corresponde aos conceitos básicos com os quais nós precisamos de lidar para começar a pensar em circuitos digitais e para pensarmos na implementação de lógica sobre estes circuitos digitais. Vamos ver o que é a noção de variável e função lógica, percebê-las. Em particular, vamos identificar nas funções lógicas, vamos identificar os operadores básicos NOT, AND, OR, NAND, NOR, SHOR e AND-SHOR. Vamos ver também simbologia utilizada para representar as funções lógicas através de diagramas lógicos. Vamos ver também diagramas Venn, uma forma gráfica de interpretar e de perceber as funções lógicas, e também as tabelas de verdade, para além da forma algébrica da representação das funções. Ora bem, uma variável lógica, na realidade, é uma variável no sentido matemático, ou seja, uma abstração que nos permite identificar um valor que pode assumir uma grandeza dentro de um determinado universo de discurso, dentro de um determinado domínio. Na prática, correspondem a sinais do mundo real que nós convertemos numa representação abstrata, numa variável que pode assumir valores lógicos em particular. O que acontece é que no domínio da lógica, no domínio dos sistemas digitais, o universo de discurso é o universo de discurso mais básico que nós possamos imaginar, ou o domínio mais básico que nós possamos imaginar para uma variável. Na prática, só tem dois valores possíveis, e esses valores normalmente são mutuamente exclusivos, ou seja, uma coisa ao contrário da outra. Tipicamente, esses valores não têm que ser necessariamente interpretados como valores numéricos, mas podem assumir um caráter declarativo. Vamos ver alguns exemplos. Na lógica clássica, os valores que são utilizados no domínio das variáveis lógicas são o conceito verdadeiro e falso. No entanto, no nosso dia-a-dia há muito mais coisas que podem cair neste conceito de duas variáveis mutuamente exclusivas, como, por exemplo, aberto e fechado, em marcha parado, aceso ou apagado, ligado ou desligado. Portanto, são tudo conceitos que nós podemos, no dia-a-dia, associar a determinadas situações que podem ter uma representação lógica. Normalmente, para evitar confusões sobre a interpretação em si que a gente faz, do que se pode fazer dos circuitos, normalmente utilizamos simplesmente os símbolos 0 e 1. Os símbolos 0 e 1, apesar de serem símbolos numéricos, não têm que ser necessariamente interpretados numericamente. 0 e 1 são dois símbolos, como podia ser A e B, outra coisa qualquer. Apesar de tudo, também podemos fazer uma interpretação, nomeadamente se considerarmos uma base numérica binária, também podemos fazer uma interpretação numérica destes valores. Imaginemos esta situação, uma situação real. Uma afirmação do estilo: o LED A está aceso. Então nós podemos assumir que o estado do LED corresponde à nossa variável, que a gente também chama A. O que nós temos então aqui é uma variável que representa o estado do LED. Se o LED estiver aceso, essa variável assume um valor. Se o LED estiver apagado, essa variável assume outro valor. Portanto, os valores lógicos possíveis são precisamente o conjunto aceso e apagado. O que acontece é, se eu quero usar o 0 e 1 como símbolos que representam o aceso e apagado, então eu tenho que esclarecer o que é que representa o aceso, o que é que representa o apagado. Há uma tendência mais ou menos natural para considerar que as situações em que existe atividade correspondem ao nível lógico 1 e que as situações em que não existe atividade correspondem ao nível lógico 0. Assim estamos a dizer, neste caso em concreto, que o facto do LED estar aceso seria representado pelo valor lógico 1 e que o facto do LED estar apagado seria representado pelo valor lógico 0. Ou seja, a afirmação o LED A está aceso pode ser simplesmente traduzida algebricamente como sendo A igual a 1. Portanto, a variável A, que representa o estado do LED, é igual a 1. 1 quer dizer que o LED está aceso. Aquilo que nós representamos tipicamente como sendo um bit na lógica, no sentido de linguagem corrente dos sistemas digitais. Uma função lógica, na realidade, é uma transformação de variáveis lógicas. Se eu tiver uma variável lógica que assume, portanto, um valor 0 ou 1, independentemente da interpretação que queiramos fazer desse 0 e desse 1, uma função lógica é uma transformação dessa variável num resultado que também tem que ser lógico. Neste caso em concreto, uma função lógica, então, tem uma entrada lógica, aquilo que a gente chama de variável,
da função e produz um resultado, que é a saída da nossa função, também lógico. De uma forma genérica, uma função lógica pode ser representada algebricamente desta maneira. Portanto, z igual a f de a, ou seja, z, que é o resultado da função, que depende da variável a. Como a variável a só pode ter dois valores possíveis, 0 ou 1, portanto, além de ser um conjunto extremamente limitado, também é um conjunto discreto, nós podemos representar a função também na forma de uma tabela de verdade. Por exemplo, se eu tivesse que representar uma função contínua, se calhar utilizaria um gráfico. Se a função for contínua for infinita, o gráfico das duas uma tem informação que me permite inferir o que é que vai acontecer no infinito, ou então nunca será uma representação completa da função. No caso concreto das tabelas de verdade, como nós temos um conjunto limitado e discreto, a tabela de verdade pode representar por completo o comportamento dessa função. Reparem que nós chamamos de tabela de verdade a isto, porque isto é a herança do estudo lógico, da lógica na ótica filosófica do que é verdade e do que é falso. Então, uma tabela de verdade tem do lado esquerdo todas as combinações possíveis que a variável ou as variáveis da função podem assumir. Neste caso é só uma variável, a, e os valores possíveis são 0 ou 1. E do lado direito temos que representar o que é que essa função vai colocar na saída para cada um dos valores da variável de entrada. Portanto, se o a for 0, ali terá um determinado valor na saída. Se o a for 1, ali tem um determinado valor na saída. Portanto, podemos genericamente dizer que a função z é representada por um par de bits. Quantas funções possíveis existem, então, no domínio lógico capazes de implementar esta função? Na realidade, a combinatória de duas variáveis binárias é 2 elevado a 2. Base 2 elevado a 2, que é o número de combinações ou de variáveis que temos. Portanto, as combinações possíveis são 4. Então, isso quer dizer que variáveis de uma função só existem 4. Das 4 funções de uma variável, 2 são extremamente simples, que são as constantes z igual a 0 e z igual a 1, que é como quem diz, independentemente do valor de a minha saída é sempre 0, no caso da função z0, ou então, independentemente do valor de a minha saída é sempre 1, no caso da função z3. As outras duas funções também têm algum interesse. Esta também é simples, é a chamada função identidade. Aquilo que eu coloco na saída é exatamente o mesmo que eu tenho na entrada. Portanto, se A for 0, eu tenho 0 na saída. Se o A for 1, tenho 1 na saída. E, finalmente, temos aqui uma que representa o primeiro dos operadores lógicos e que é uma consequência da definição do universo de discurso ou das variáveis lógicas, que é, como quem diz, só podemos ter dois valores e os dois valores são complementares entre si ou mutuamente exclusivos. Isto quer dizer o quê? Se eu tiver uma função cujo resultado é 1 quando a entrada é 0 e o resultado é 0 quando a entrada é 1, então a minha função que está a fazer é colocar na saída o valor contrário. Daí nós chamamos esta função a função de negação ou de complemento, que também podemos identificar como sendo o operador NOT, que faz então esta transformação de mudar o nível lógico de entrada para a saída. Representa-se algebricamente colocando uma barra por cima da variável, neste caso a variável A, e que identifica precisamente o conceito de NOT, de negação ou de complemento ou de inversão lógica, se quiser. Do ponto de vista dos diagramas de Venn, podemos ter uma ilustração mais gráfica daquilo que estamos a falar nestas 4 funções. As duas funções constantes, um diagrama de Venn, antes de mais, um diagrama de Venn na realidade é representado por um retângulo que representa todos os valores possíveis de um determinado conjunto de situações. Dentro desse retângulo temos um conjunto que representa de todo o universo de discurso as tais situações que cumprem com um determinado requisito A. É o que é chamado conjunto A. Então, a constante 0 representa não há nenhum ponto do universo de discurso que me interesse. Então eu tenho o universo de discurso todo sem pintar nenhum ponto, digamos assim, da área retangular. Se por outro lado eu disser todos os pontos do universo de discurso têm interesse, então eu estou a falar de uma função que é z igual a 1 e todos os pontos do universo de discurso, neste caso todos os pontos dentro do retângulo, estão pintados. A função identidade identifica-me todos os pontos que cumprem a condição A, z igual a A. Então estamos a falar dos pontos que estão dentro da circunferência que representa o conjunto A. A negação ou o complemento de A são todos os pontos fora do círculo da circunferência que representa o conjunto A.
No entanto, o que acontece é, eu se quiser fazer operações lógicas mais elaboradas, mais complexas, eu preciso de definir operadores. Tal como em qualquer álgebra, normalmente somos obrigados a definir pelo menos um operador de soma e um operador de produto. Na álgebra que lida com as variáveis e funções lógicas, que é a álgebra de Boole, que vamos ver mais tarde, também precisamos de definir o que é a soma, o que é o produto. Na realidade, soma e produto são operadores que têm duas variáveis, são aquilo que a gente chama de operadores binários, que têm, portanto, dois termos para determinar um resultado. Então, podemos pensar na soma lógica e no produto lógico como uma transformação ilustrada como aqui está. Temos duas variáveis de entrada, A e B, e temos uma saída, que é o resultado produzido pela função, para cada combinação possível das variáveis de entrada A e B. Genericamente, Z é então uma função das variáveis de entrada A e B. Também podemos fazê-lo através da tabela de verdade. Neste caso, temos que considerar do lado esquerdo toda a combinatória possível das variáveis de entrada A e B, que está aqui ilustrada, 00, 01, 10, 11. Já agora um à parte, vocês podem consultar os slides que eu deixei em anexo no Moodle, onde esclarece, inclusive, como é que conseguem determinar toda a combinatória de um determinado conjunto de variáveis lógicas, mantendo a representação dessa combinatória de uma forma ordenada, coerente. Aqui temos então as várias combinações para as variáveis A e B, pelo que o resultado da função de saída Z será um conjunto de 4 bits. Mais uma vez, estamos limitados a um número finito de combinações possíveis, ou seja, 2 à quarta, que dá 16 funções possíveis de duas variáveis. As 16 funções estão aqui todas ilustradas. Notem que há aqui 6 funções que já estão aqui assinaladas a amarelo, que correspondem às funções que nós já falamos atrás. Funções, as constantes, a identidade e o not, ou o complemento. Temos, no entanto, que considerar que, portanto, as constantes z igual a 0 estão aqui, independentemente da combinação de A e B, temos sempre 0 na saída, portanto, seja qual for a combinação das variáveis de entrada, o resultado é sempre 0. A função de constante z igual a 1 está representada aqui em z15, seja qual for a combinação das variáveis A e B, o resultado é sempre 1. Depois podemos pensar nas identidades. A identidade em A será uma função cujo resultado é exatamente igual àquilo que nós temos na variável de entrada A, ou seja, se o A for 0, que é o que acontece aqui nestas duas combinações, então Z3, que é a identidade em A, também tem 0 na saída. Se o A for 1, o Z3 também tem 1 na saída. E a identidade em B, que está aqui na função Z5, quando o B é 0, nesta combinação e nesta, temos então 0 na saída. Quando o B é 1, nesta e nesta condição, também temos 1 na saída. E depois temos aquilo que resulta da aplicação do conceito da negação que já vimos antes, como sendo a negação do A e a negação do B. Portanto, a negação do A há de ser uma função que produz 1 nestas duas combinações em que o A é 0 e produz 0 nestas duas combinações em que o A é 1. Isto está dado aqui na função Z12. A negação do B está aqui em Z10. Portanto, quando o B é 0 nestas duas combinações, o resultado é 1 na minha função. Quando o B é 1 nestas duas combinações, o resultado é 0 nesta minha função. Portanto, sem introduzir nada de novo, 6 das 16 combinações possíveis já estão esgotadas. Só nos faltam 10. Estas 10, de facto, têm aqui informação bastante importante e útil, das quais destaco 3 que estão aqui assinaladas, que acabam por corresponder à definição do produto lógico, da soma lógica e também ainda do operador XOR ou exclusivo. Já vamos ver. O produto lógico corresponde na lógica clássica àquilo que nós chamamos a conjunção, a noção de um I lógico. Também chamamos a isto, portanto, o operador AND, ou o circuito que implementa esta função. E tal como na linguagem corrente, uma afirmação pode ser considerada verdadeira quando as premissas dessa afirmação forem todas elas verdadeiras. Se eu fizer uma afirmação do estilo, eu estou a fazer uma gravação de um vídeo e estou a falar sobre funções lógicas, então esta afirmação é verdadeira, porque tanto a premissa estou a gravar um vídeo como a premissa estou a falar sobre funções lógicas são verdadeiras. Se eu disser estou a gravar um vídeo e estou a falar sobre a álgebra de Boole,
então já temos uma afirmação falsa, porque apesar de eu estar a gravar um vídeo, a afirmação que estou a fazer a falar sobre a álgebra de Boole é falsa. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que uma conjunção lógica produz um resultado verdadeiro quando todas as premissas forem simultaneamente verdadeiras. Então isto quer dizer que a função lógica que produz ou que corresponde ao produto lógico é a nossa função Z1, cujo resultado só é 1 quando simultaneamente A e B forem 1. Portanto, quando A igual a 0, B igual a 0, o resultado é 0. Aqui, porque o A igual a 0, apesar do B ser 1, o resultado também é 0. Aqui, apesar do A ser 1, como o B é 0, o resultado também é 0. E, finalmente, só quando A e B são simultaneamente 1 é que o resultado está a dar um resultado que é 1. Curiosamente, aqui a noção de produto lógico também corresponde a um produto aritmético. Se nós fizermos 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 1 dá 1. Portanto, até é fácil de decorar, que é a operação produto lógico. A operação soma lógica é uma operação que corresponde ao conceito de disjunção, ou na lógica clássica, e cujo resultado só vai dar 1, desde que pelo menos uma das premissas seja verdadeira. Ou seja, quando A e B forem falsos, o resultado é falso. Se neste caso A igual a 0 e o B for 1, então o resultado vai dar 1. Quando A igual a 1 e o B igual a 0, o resultado também dá 1. E quando simultaneamente A e B forem 1, o resultado também dá 1. Isso é o que nós temos aqui na função Z7. A função Z7 corresponde, portanto, à nossa operação de soma lógica. Atenção, não levem agora o conceito de soma aritmética para a soma lógica, que aqui já não bate muito certo. Mas 0 mais 0 dá de facto 0, 0 mais 1 dá de facto 1, 1 mais 0 dá 1, mas 1 mais 1 não dá 1, dá 2. Não é? Portanto, é preciso ter algum cuidado com isso. Estes dois operadores, juntamente com o operador NOT, nós vamos ver mais adiante no outro capítulo, são quanto basta para representar qualquer função lógica. Nós temos, no entanto, ainda que definir aqui também o operador de ou exclusivo, que corresponde à operação XOR. A operação XOR, ou exclusivo, corresponde, na lógica clássica, a um OU em que o resultado só é verdadeiro quando exclusivamente uma das premissas for verdadeira. O que significa que neste caso em que as duas premissas são falsas, o resultado deve ser falso. Neste caso em que nós temos apenas B ou exclusivamente B verdadeiro, o resultado será verdadeiro. Aqui temos exclusivamente A verdadeiro, portanto o resultado também será verdadeiro. Mas aqui, quando temos simultaneamente A e B verdadeiros, o resultado deverá ser também falso. Esta função está descrita na coluna Z6. Portanto, 0, 1, 1, 0 é o resultado da função XOR para cada uma das combinações A e B, tal como estão aqui descritas. Depois de descrever a operação de conjunção, produto lógico, a operação de disjunção, soma lógica, e o exclusivo, XOR, se pensarmos em negar estes resultados, obtemos aquilo que nós chamamos o NAND, negação do produto lógico, negação do AND, o NOR, negação da soma lógica, e o AND-XOR, negação da porta XOR, também chamada equivalência, já vamos perceber porquê. Representamos o NAND como sendo uma barra por cima do resultado que se obtém do produto de A com B. Portanto, a ideia é considerar que o produto está dentro de parênteses, realizamos o produto em primeiro lugar e depois desse resultado obtido é que aplicamos o conceito de negação para obter então a função NAND. Ora, se o AND é isto que aqui está, 0001, então o NAND há de ser a negação deste resultado, 110. Essa função está aqui em Z14. Portanto, a função Z14 corresponde ao NAND, corresponde à negação do resultado do AND. Da mesma maneira, se o OR está em Z7, a negação do OR será a função NOR. 0, 1, 1, 1 é o resultado que nós obtemos para cada combinação de A e B na função OR. Portanto, se eu tiver 1, 0, 0, 0, tenho a função NOR, que é isto que aqui está. A mesma coisa aplicada ao conceito do XOR. Portanto, se a nossa função XOR tinha este comportamento em função das variáveis de entrada, ou seja, só dá um resultado 1 quando apenas A ou apenas B são 1, então se eu negar este resultado, eu obtenho este que aqui está, em Z9, que corresponde à nossa função AND-XOR. Porquê é que eu chamo também à nossa função AND-XOR a função equivalência? Reparem que ela está a dar um lógico quando o A é 0 e o B é 0, e está a dar um lógico também quando o A é 1 e o B também é 1. Ou seja, quando o A é igual ao B, quando as duas variáveis lógicas são equivalentes,
é precisamente quando eu tenho um resultado 1 na minha função. Portanto, eu posso fazer a comparação de dois níveis lógicos utilizando a função equivalência ou a função AND/OR. À parte, há muita literatura em que esta função aparece também identificada como XNOR. Eu não utilizo essa notação, apesar de muita literatura poder utilizá-la, e não está propriamente errada, mas eu não utilizo porquê? Porque o conceito de AND/OR, ou de porta-equivalência, é a negação que eu obtenho depois do SHOR. Daí fazer mais sentido chamar AND/OR. XNOR, entenda-se, poderia ser interpretado como sendo um NOR exclusivo, mas não existe esse conceito de NOR exclusivo, não se adequa, daí a razão de ser de eu adotar a nomenclatura AND/OR. Das 4 funções que restam para completar as 16 funções lógicas de duas variáveis, temos aqui estas 4 que aqui estão. 2 que têm um nome em particular, que é o A implica B e o B implica A, e outras 2 que são o resultado complementar dessas duas. Portanto, a negação do A implica B e a negação do B implica A. Estas funções não são propriamente estudadas, nem têm assim um interesse em particular dentro do domínio dos sistemas digitais, na medida em que qualquer função lógica podendo ser realizada com ANDs, ORs e NOTs, estas também o podem ser. E na prática estas, vamos ver depois mais tarde, são de facto implementadas de forma muito simples, usando ANDs, ORs e NOTs, e não justifica estar a criar no mercado um componente especificamente para fazer um A implica B ou um B implica A, quando já temos outros componentes que conseguem fazer essa função sem complexidade adicional. Mais tarde veremos isso. Os respectivos diagramas de Venn para os operadores que estivemos a falar agora estão aqui ilustrados. Portanto, neste caso em concreto estamos a falar então de duas variáveis. Portanto, do nosso universo de discurso haverá um conjunto de pontos que correspondem ou que satisfazem a condição A, assim como também existe um conjunto de pontos que satisfazem a condição B, e existe algum conjunto de pontos que tanto satisfaz A como satisfaz B, que é o que nós temos aqui representado pela interseção, e que corresponde ao produto lógico. Portanto, todos os pontos que satisfazem simultaneamente A e B são os pontos que correspondem ao produto lógico, ou à conjunção, ou à interseção de dois conjuntos. A soma lógica são todos os pontos que cumprem com A, juntamente com todos os pontos que cumprem com B. Corresponde àquilo que a gente chama de operação OR, ou soma lógica, e corresponde também àquilo que a gente chama, na teoria dos conjuntos, à união de dois conjuntos. O exclusivo corresponde a todos os pontos que exclusivamente correspondem ou satisfazem a condição A, com todos os que exclusivamente correspondem a ou satisfazem a condição B. Portanto, a interseção é retirada deste conjunto que aqui vem. O NAND, o NOR e o AND/OR são a negação, portanto, a pintar ao contrário. Portanto, o NAND é tudo menos o que está na exclusão, o NOR é tudo menos o que está tudo menos o que está na interseção, no caso do NAND, no NOR é tudo menos o que está na união, e no AND/OR são, então, todos os pontos que não satisfazem nem A nem B, mais os pontos que satisfazem simultaneamente A e B. Daí a razão de chamarmos, então, isto a tal função equivalência. Quando falamos em circuitos digitais, significa que temos circuitos eletrónicos capazes de implementar estas operações. E para representar esses circuitos eletrónicos, sem entrar no detalhe do que é internamente a construção de cada um destes circuitos, nós podemos utilizar simbologia daquilo que nós chamamos as portas lógicas, esses circuitos capazes de implementar cada uma das funções que aqui estão ilustradas do lado esquerdo. Há 3 normas mais ou menos em vigor. Esta já é uma norma um bocado ultrapassada, no entanto ainda existe no mercado, de certeza, muitos circuitos cuja documentação está feita recorrendo a esta simbologia. Estas duas formas são a norma I3Es, a CI3Es, que tem duas formas de representar portas lógicas. A chamada forma distintiva, em que cada porta lógica tem uma representação gráfica distinta, e a forma dita geral, em que todas as funções lógicas são representadas por um retângulo. O que difere é depois este símbolozinho que colocamos aqui no interior do retângulo a descrever a função lógica. Na realidade, quando se trata de representação de circuitos muito complexos, a forma geral é mais informativa, porque nos circuitos muito complexos, usando a forma distintiva, o circuito é limitado a um retângulo, entradas do lado esquerdo, saídas do lado direito, e não tem nenhuma informação adicional sobre o tipo de entradas e a natureza das entradas ou das saídas desses circuitos. Na forma geral, para esses circuitos mais complexos, há mais informação disponível nesta norma.
No entanto, como nós aqui neste semestre basicamente vamos trabalhar com um pouco mais de lógica discreta e baseada nos operadores AND, OR, NOT, eventualmente o SHOR e o AND-SHOR, então está aqui a simbologia que representa cada um destes operadores. Reparem que o AND é basicamente representado por um corpo quadrado ou retangular que termina na forma de uma semicircunferência. O NAND é igual, mas tem uma bolinha, e esta bolinha é que ilustra efetivamente o facto de nós estarmos a aplicar uma negação. O facto da bolinha estar na saída significa que a negação é feita depois de se produzir o produto lógico. O OR é semelhante, mas em vez de usar as costas a direito, tem um arco, e em vez de terminar em semicircunferência, termina também numa forma ogival, portanto com dois arcos em bico. O NOR corresponde à mesma situação, no caso do NAND em relação ao AND, corresponde a agarrar no símbolo do OR e meter então a tal bolinha que identifica que temos aqui a negação do resultado obtido na soma lógica. A porta-nota é a negação por natureza, representada com um triângulo, que na realidade representa a função identidade. A negação está ilustrada aqui depois pela bolinha, que identifica que há uma inversão do nível lógico à saída desta operação. O SHOR, como deriva da função OR, na realidade é a OR exclusiva, tem o mesmo símbolo, só que as costas são duplas para distinguir da operação OR. AND-SHOR, ou porta-equivalência, cá está então com a saída negada em relação àquilo que é a operação OR. À laia de resumo, os operadores fundamentais e aquilo que é importantíssimo saber de cor e salteado e compreender, inclusive, é como é que se chega cá, são os operadores NOT, AND e OR, portanto, negação, conjunção e disjunção, representados algebricamente como sendo a barra em cima do A para a negação do A, o A vezes B, portanto, produto lógico para o AND, A mais B, soma lógica para o OR. Representam-se através da tabela de verdade pela combinatória que nós já tínhamos visto há pouco. Os símbolos lógicos que representam cada uma das operações também estão aqui ilustrados. Aqui uma chamada de atenção. Aquilo que nós temos aqui, por exemplo, no caso da porta AND, é a identificação que estamos a usar um circuito integrado cuja referência é o 74 ALS08N, que nos pinos 1 e 2 tem as entradas A e B, no pino 3 tem a saída Z. Na realidade, vocês podiam dizer, então, se eu puser o A no B no pino 2 e o B no pino 1, faz diferença? Na prática não faz. Nós vamos ver mais adiante que quer o operador AND, quer o operador OR são comutativos, portanto, dizer que eu estou a multiplicar A no pino 1 com o B no pino 2, ou B no pino 2 no pino 1 com o A no pino 2, o resultado é exatamente o mesmo. A forma gráfica de representar os operadores NOT, AND e OR, já vimos, portanto, NOT como todos os pontos do universo discurso fora do conjunto A, AND a interseção dos pontos A com o ponto B, OR a união dos conjuntos A com o conjunto B. Os outros operadores também estão aqui ilustrados, se bem que quem já souber o que é o AND, o OR e o NOT, também facilmente chega ao que é o NAND e ao que é o NOR. Sabendo o que é o SHOR, também sabemos facilmente chegar ao que é o AND-SHOR. Estão aqui também ilustrados, portanto, NAND é a negação do resultado obtido pelo produto de A com B. O facto de ter ali a barra por cima do A com B é razão suficiente para, algebricamente, identificar que existe ali precedência na execução do produto A com B, e só depois de realizar o produto de A com B é que eu complemento o resultado para obter então o NAND. Tal como aqui temos no circuito, olhando da esquerda para a direita, primeiro temos o AND e só depois de calcular o AND é que eu nego o resultado para obter então o resultado do NAND. A tabela de verdade respectiva, como veem, temos aqui os valores complementares do produto lógico, aqui temos os valores complementares da soma lógica, a mesma coisa para os diagramas de Venn, portanto aqui corresponde a todos os pontos do universo, exceto os pontos que correspondem à interseção, aqui corresponde a todos os pontos do universo, exceto os pontos que correspondem à união. O AND-SHOR, portanto, ou exclusivo, exclui da nossa combinação o facto de quando as duas premissas são verdadeiras, o resultado não vai dar verdadeiro como no OR, vai dar falso. Ou seja, daqui no nosso diagrama de Venn estamos a excluir todos os pontos de interseção de A com B. E então, negando estes resultados, obtemos então o AND-SHOR.
Depois desta lição, na prática, o que é importante reter é perceber e compreender muito bem o que é que são variáveis e funções lógicas, conseguir relacionar essa noção de variáveis e funções lógicas com aquilo que se passa no mundo à nossa volta. Portanto, nós, apesar de usarmos o 0 e o 1 para representar grandezas lógicas, não podemos esquecer, do ponto de vista mais genérico da coisa, na realidade, os valores que estão ali assumidos numa variável lógica são valores que são tipicamente declarativos e complementares um do outro, o aberto ou fechado, o ligado desligado, qualquer coisa desse género. Todas as variáveis que nós no mundo real identifiquemos que caiam nesta categoria podem ser, portanto, representadas sob a forma de variáveis lógicas e, como tal, podemos fazer operações sobre essas variáveis lógicas. Reconhecer os operadores, ou melhor, conhecer profundamente os operadores fundamentais NOT and OR. Daqui resultará o XOR, resultará o NAND, resultará o NOR, resultará o AND-XOR com naturalidade. Também é preciso perceber, no fim deste capítulo, que ao fim e ao cabo, quando nós falamos em variáveis e funções lógicas, temos várias maneiras de as representar, as funções lógicas em particular, seja a forma algébrica, seja através de uma tabela de verdade, de um diagrama lógico ou de um diagrama de Venn. Qualquer destas situações pode ser, qualquer destas metodologias pode ser utilizada para representar funções lógicas. Termino com uma identificação, neste caso, dos capítulos dos livros que constam na bibliografia recomendada da disciplina. Estes livros estão disponíveis na Mediateca. Obviamente, nesta altura do campeonato, estamos com acesso limitado e recomenda-se a utilização de recursos online. Podem procurar, inclusive, para colaborar nas atividades que temos disponíveis no Moodle para cada uma das lições, nomeadamente através do portfólio, perdão, não é do portfólio, é do glossário, onde vocês têm que fazer alguns contributos. Procurem, portanto, recursos online e coloquem aí os links para esses recursos, ou até, se for texto, algum texto relevante, podem colocá-lo lá também. Não se esqueçam de que, se houver dúvidas também, podem tentar esclarecê-las através do fórum, colocando essas dúvidas no fórum, ou então mesmo na próxima sessão que façamos online, através da plataforma Zoom, colocar as vossas dúvidas. Bom trabalho para todos.